Fala galera, como é bom estar aqui com vocês para a nossa terceira aula sobre estequiometria. E na aula de hoje, a parte da estequiometria que nós vamos estudar é essa aqui, gente. Rendimento das reações. E pessoal, sabe o que é interessante? Se você tem um valor em recurso, em dinheiro, e você aplica esse valor em uma poupança, com o tempo, esse valor que você aplicou, ele rende. Ele apresenta um rendimento. Sabe o que é interessante, gente? Não esquece, tá? Rendimento de uma reação fala de quanto que o meu reagente ele consegue se converter em produto. E eu já quero deixar uma dica para você. De todas as reações que nós temos, poucas delas apresentam um rendimento de 100%. É muito difícil, tá? Que todo o nosso reagente ele venha se converter em produto. Isso é muito difícil. Então, a grande maioria das reações químicas, elas vão apresentar um rendimento diferente de 100%. E é justamente isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Pessoal, tudo o que nós fizemos lá na aula 1 de estequiometria simples, na aula 2 de estequiometria com reações consecutivas, nós sempre trabalhamos com reações que tinham um rendimento igual a 100%. Só que na aula de hoje nós vamos trabalhar com as reações que possuem rendimento diferente, tá? De 100%. Eu quero dizer algo para você. Existem três maneiras, tá? Três maneiras da prova cobrar rendimento para vocês. E eu preciso que você, como aluno, consiga a cada um dos exemplos, a cada uma das situações que eu vou lhe apresentar, identificar essas situações no dia da prova. Tudo bem? Então vamos ver a nossa primeira situação, nosso primeiro exemplo? Vamos ler junto aqui? Vamos ler junto, gente? Nosso primeiro exemplo diz assim, partindo-se de 5 mols de sacarose. Quem é a sacarose? C12H22O11, tá legal? Olha o que ele pergunta, o número de mols de álcool etílico obtido será? Peraí, se esse álcool etílico vai ser obtido, é porque ele é um produto. Olha aqui, gente, o álcool etílico. Tudo bem? Aí ele me fornece bem aqui, olha, o rendimento desse processo, que vale quanto? 80%. Isso aqui não apareceu na aula 1 e não apareceu na aula 2. Tá legal? André, como é que eu vou me comportar? Primeiro passo, gente, vamos ler com atenção e grifar, tá? O dado fornecido e o pedido feito e outras informações relevantes. Primeira coisa que eu grifei foi isso aqui, 5 mols de sacarose. A segunda coisa que eu grifei foi a pergunta, o pedido, né? O número de mols de quem? Do álcool etílico. Já grifei. E eu grifei também o rendimento do processo. É interessante você observar o seguinte, tá? Olha lá. Esses 5 mols de sacarose que ele acabou de me dar, eu vou grifar aqui a sacarose. Vou destacar ela para você, tá? Olha aqui, gente. Destacando a sacarose para você. E sabe o que é interessante? A sacarose, ela é um reagente. Então, fica esperto nisso. Ele acabou de me fornecer um dado de um reagente. Tá legal? E perguntou assim, o número de mols de álcool etílico obtido. Vou grifar para vocês, vou marcar, destacar aqui o álcool etílico. Pronto. Sabe o que é interessante? Ele me pediu alguma coisa de um produto. Peraí, ele me deu algo do reagente e ele me pediu algo do produto e me deu também o rendimento. Galera, essa é a nossa primeira situação de rendimento em uma prova, tá? E é a situação mais comum. É quando a questão fornece pra gente o rendimento, fornece pra gente algo do reagente e pede algo dos produtos. Sabe o que é interessante? Reagente significa início do processo. Produto significa final do processo. O rendimento, ele fala daquilo que vai render.
ou seja, ele fala do final do processo. Então, o rendimento está diretamente ligado aos produtos. Então, nessa primeira situação que ele deu rendimento, deu algo do reagente e pediu algo do produto, ele acabou de me pedir algo da parte final, ele acabou de me pedir o final do processo. Gente, todas as vezes que ele pede o final do processo, você usa o rendimento que ele deu só no final da questão. Vamos trabalhar então de maneira natural, de maneira normal, como se fosse uma estequiometria simples? Vem comigo, vamos lá. Primeiro passo, ler com atenção, grifar os dados, já fizemos isso. Segundo passo, grifar as substâncias do dado fornecido e do pedido feito. Só que aqui tem uma observação. Eu não sei se você lembra, mas na aula 2 de estequiometria, nós trabalhamos reações consecutivas. E quando é que uma questão, uma situação, ela é de reação consecutiva? Quando nós temos duas ou mais etapas reacionais. Galera, olha aí, ó, quantas reações nós temos? Duas reações. E quando eu estou diante de uma questão que envolve reações consecutivas, eu como aluno preciso identificar o intermediário do processo. Lembra que é o intermediário? Ele é quem finaliza uma etapa e já inicia a etapa seguinte. Ele é produzido em uma etapa e já é consumido na etapa seguinte. Ele é produto de uma etapa e ele é o reagente da etapa seguinte. Quem é o nosso intermediário nesse processo aqui? Vamos ver? Quem é que finaliza a minha primeira etapa? Olha, C6H12O6. E quem é que inicia a minha segunda etapa? C6H12O6. Ou seja, a minha molécula de glicose é quem representa o meu intermediário. E aí, depois de identificar o intermediário, nós aprendemos que devemos observar, testificar se as quantidades do intermediário estão iguais. Vamos ver se elas estão iguais? Olha aí, ó. Quantos mols eu tenho? 2 mols. Quantos mols eu tenho? 2 mols. Espera aí. As quantidades do intermediário estão exatamente iguais. Então, eu posso resolver a questão de maneira direta, sem me preocupar em ter que ajeitar nada. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos montar, então, a nossa primeira linha da regra de 3. Como é que eu monto a primeira linha? Você lembra? É com os coeficientes estequiométricos. Vamos fazer isso agora. Quanto é que tem na frente da minha sacarose aqui, ó? Quando não aparece nada, tem o número 1. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse número 1, tá? E eu vou descer ele aqui embaixo. Então, olha aí. O 1 que está na frente da sacarose, ele vai descer aqui embaixo. E não esquece que esse 1 sinaliza a quantidade em mol dessa substância. Agora eu vou lá na substância, tá? Do pedido feito, tá aqui, ó, que foi o álcool etílico. Vou pegar o coeficiente dele, que é o número 4, e eu vou descer ele aqui embaixo. Olha eu descendo aqui, gente, o número 4, olha o número 4. E esse 4 que eu acabei de descer do álcool, ele é a sua quantidade em, olha lá, em mols. Pronto. Gente, acabei de montar a nossa primeira linha da regra de 3. Vou montar a segunda linha. A segunda linha ela é montada com o dado fornecido e o pedido feito. Vamos fazer isso? Olha quanto ele me deu. Ele me deu aqui 5 mols de sacarose. Então aqui embaixo desse 1 mol de sacarose, eu vou colocar justamente o que ele acabou de me dar. Olha, 5 mols. Pronto. E aqui embaixo de 4 mols do álcool, eu vou colocar o pedido feito, a pergunta da questão. O número de mols. Então, como eu não sei quanto é esse número de mols, eu vou colocar X, tá? E esse X eu vou achar ele em mols. Pronto, gente. Essa é a nossa segunda linha da regra de 3. E sabe o que é interessante? Se você olhar bem para essa regra de 3, as unidades elas já estão ajustadas. Olha, mol embaixo de mols, mol embaixo de mol. Não precisa mexer em nada, não precisa ajustar as unidades. É só resolver direto. Vamos resolver? Multiplicando esses valores cruzados. Olha aqui, gente. X vezes 1, isso vai me dar quanto? Isso vai me dar X, tá legal? Olha, e aqui eu vou multiplicar 5 vezes 4. Vou colocar aqui para vocês, ó, 5 vezes
vezes 4. Galera, quanto vai ser o valor do nosso x encontrado? Vou colocar aqui para vocês. 5 vezes 4, 20 o quê? Mols. Pessoal, a pergunta é, essa é a resposta desse nosso primeiro exemplo? Sim ou não? Não. Seria a resposta se o meu processo reacional tivesse um rendimento de 100%. Mas o rendimento não é 100%. Ele é quanto? 80%. Então agora eu vou trabalhar com aqueles 80% ali. Lembra? Eu deixei o rendimento para o final, nesse primeiro exemplo. Por quê? Porque ele me pediu algo do produto. Ele me pediu algo da parte final. Vamos usar o rendimento agora? Olha o que eu vou fazer. Esse valor de 20 mols que eu acabei de encontrar, a partir de uma estequiometria simples, é o valor que está para 100%. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse 20 mols aqui no cantinho, olha lá, e vou dizer que esses 20 mols, tá? Bem aqui, ele está para um valor em porcentagem igual a quanto? Igual a 100%. Só que, gente, o rendimento dessa reação, tá? Ele não é 100%. O rendimento dessa reação, ele é quanto? Ele é 80%. Opa! Então, para 80%, qual seria o valor em mols que eu iria encontrar, né, nesse processo? Vamos resolver? Olha aí, gente. Multiplicando de maneira cruzada, tá? Quem aponta para o x vai passar dividindo. Quem é que vai passar dividindo aí? Vou colocar aqui embaixo, ó. 100, tá legal? Em cima vai ficar 20 vezes 80. Olha aí, gente, 20 vezes 80. Vamos resolver essa matemática bem aqui, bem simples. Olha o que eu vou fazer, gente. Atenção, hein? Vou cortar um zero em cima, um zero embaixo, tudo bem? Mais um zero em cima e mais um zero embaixo. E vou multiplicar 2 vezes o 8. Galera, 2 vezes 8, eu vou ter um resultado agora sim, ó, igual a 16 mols. Essa sim é a minha melhor resposta. Então não esquece, nesse primeiro exemplo, nós trabalhamos a primeira situação que o rendimento pode aparecer. Que situação é essa? É quando a questão fornece o rendimento, fornece algo dos reagentes e pede algo dos produtos. Quando isso acontecer, você resolve a estequiometria de maneira direta e deixa para usar o rendimento só no final, já que ele perguntou algo do produto, que é algo final. Vamos agora para o exemplo 2, tá? Exemplo 2 de rendimento. O exemplo 2 diz assim, gente, a massa de álcool, repara que isso já é a pergunta, tá? E eu já grifei, ó, a massa de álcool, já grifei o pedido feito, beleza? Necessária para se produzir, olha lá, gente, olha o dado fornecido, 440 gramas de quem? De acetato. Será? Repara que eu já grifei, ó, o dado fornecido, 440 gramas de acetato. E nesse exemplo 2, ele também me deu o rendimento do processo, olha, rendimento igual a 70%. Bora tentar entender um pouquinho dessa situação 2? Preste atenção, gente. A massa de álcool necessária. Galera, o álcool na minha reação é o álcool etílico, é o etanol, C2H5OH. Tá aí ele, tá? E o acetato é o éster que vai ser produzido no processo. É esse carinha aqui, olha. C2H8, quer dizer, C4H8O2. Então pronto, marcamos o álcool e marcamos o acetato. Tudo bem? Olha que interessante, gente. Nesse exemplo 2, ele me deu o rendimento, me deu um valor do acetato, que é o produto, e me pediu algo do reagente, do álcool. Espera aí, mudou em relação ao exemplo 1, deu uma invertida. Lembra como é que foi o exemplo 1? Olha lá, no exemplo 1 ele dava o rendimento, ele dava algo do reagente
e pedir algo do produto. Então nós usamos o rendimento só no final. Lembra disso? Agora no exemplo 2 é o contrário. Olha lá, ele me dá o rendimento, ele me dá algo do produto e ele pede algo do reagente, ele pede algo do início do processo. Então eu uso o rendimento que ele me deu logo no início da questão. Tudo bem? Vamos fazer assim então, gente. Entende isso aqui comigo. Olha, esse valor bem aqui, de 440 gramas de acetato, é o que é obtido no final do processo. Ou seja, é o valor que já está relacionado com quanto? 70% de rendimento. Porque eu já cheguei no final do processo, né? Eu já usei esses 70% de rendimento e obti 440 gramas de acetato. Então sabe o que a gente vai fazer? Vamos usar esse rendimento logo aqui no início. Vem comigo, vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, gente, olha, esse 440, tá? Vou colocar aqui embaixo para vocês. E eu vou dizer que esse valor de 400, olha lá, gente, e 40 gramas, tá? Ele vai estar para o rendimento real dessa reação. Porque foi produzido isso daí. Quanto é o rendimento real que ele deu lá? 70%. Mas sabe o que é interessante? Lá no início do processo, eu não sabia que o rendimento era 70%. Então eu não apliquei um valor logo exato, né, para obter isso aqui de acetato. Não. Então eu vou tentar ver quanto que eu iria obter de acetato se o rendimento da reação fosse o rendimento que eu esperava. Eu esperava que esse rendimento, olha, ele fosse 100%. Se o rendimento fosse um valor igual a 100%, quanto seria o valor em massa de acetato obtido durante o processo? É isso que a gente vai calcular. Vamos fazer esse cálculo aqui, gente. Olha lá. Multiplicando, tá? Esses valores aí de maneira cruzada. Olha aqui, gente. Quem aponta para o X vai passar dividindo. Quem é que vai passar dividindo aí? Vou colocar aqui para vocês, ó. Quem passa dividindo é o 70. Então 70 vai passar aqui embaixo, olha, dividindo. Tá legal? Em cima vai ficar quem? 440 vezes quanto? Vezes 100. Olha lá, 440 vezes 100. Pessoal, quando eu resolver esse cálculo bem aqui, eu vou encontrar um valor aproximadamente igual a 628,5 gramas. Esse era o valor que eu deveria obter no final do processo. Foi para esse valor que eu montei essa reação toda, para obter esse valor. Só que não foi o valor que eu consegui obter, porque o rendimento ele é 70%. Mas é esse valor aqui, ó, de 100%, que é o valor que eu vou usar para encontrar a massa que eu deveria ter utilizado de álcool. Então, com esse novo valor do acetato, é com ele que eu vou relacionar a minha regra de 3 lá na equação. Agora a gente vai resolver de maneira como se fosse estequiometria simples. Quer ver? Olha aí, gente. Quanto tem na frente do álcool? Bem aqui, ó, é o número 1. Ou seja, do etanol aí, do meu álcool etílico, eu tenho 1 mol. Tá? E quanto é que tem na frente aqui do meu acetato? Eu tenho 1 também. Ou seja, de acetato eu também tenho, olha lá, 1 mol. Essa é a minha primeira linha da regra de 3. Sempre montada com os coeficientes estequiométricos, tá? Como é que eu vou montar a segunda linha? Eu quero saber a massa de álcool. Então aqui embaixo do álcool, como eu quero saber a sua massa, eu vou colocar X gramas, porque eu quero saber a sua massa, tá? E bem aqui, gente, olha, para montar a segunda linha, embaixo do acetato, eu não vou usar aquele valor que ele havia me dado, porque esse valor é para 70%. Eu vou achar esse valor que era o esperado, olha lá, gente, 628,5. É ele que eu vou colocar bem aqui, ó, 628,5 gramas. Pronto, essa é a nossa regra de 3 principal desse exemplo 2. Só que eu vou precisar ajustar. Lembra
grama não pode ficar embaixo de mol. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse mol e vou ter que colocar aqui no lugar desse mol o valor do álcool em massa molar. Isso que ele me deu aqui, ó, nos dados da questão. A massa molar do álcool vale quanto? 46 gramas para cada mol. Então, bem aqui, gente, eu vou substituir, sabe por quanto? Por 46. Vou colocar de azul para ficar destacado para vocês, ó, 46 gramas. Pronto. Olha como tá legal essa minha primeira coluna. Gramas embaixo de gramas. Vamos para a segunda coluna? Eu também tenho gramas embaixo de mol. Isso não pode. Então eu vou riscar daqui, olha, esse mol e vou colocar no lugar desse mol a massa molar do acetato, que ele me deu também aqui nos dados. Olha lá, quanto é que vale a massa molar do acetato? 88 gramas por mol. Então, bem aqui no lugar do acetato, eu vou colocar justamente 88 gramas. Pronto, gente. Agora eu vou resolver essa regra de 3 para que eu, de fato, encontre o que ele me perguntou. A massa de álcool que eu deveria, né, utilizar nesse processo. Multiplicando esses valores cruzados, olha aqui, gente, quem aponta para o x, tá, vai passar dividindo. Nesse caso, quem passa dividindo é o 88, tá legal? Em cima vai ficar quem? 46 vezes 628. Então, 46 vezes, olha lá, 628,5. Pessoal, quando eu realizar esse cálculo, eu vou encontrar um valor aproximadamente igual, olha aí, gente, a 328,5 gramas. E essa sim seria a massa que eu deveria utilizar de álcool etílico lá no início do processo para poder obter 440 gramas com rendimento de 70%. Então, gente, lá no exemplo 1, ele deu rendimento, ele deu reagente e ele pediu o produto. Então, nós usamos o rendimento só no final da questão. Nesse exemplo 2, ele me deu o rendimento, ele me deu o produto e pediu o reagente, que é o início do processo. Então, nós usamos logo o rendimento no início do processo. Ficou claro isso para você? Nós fizemos duas situações onde ele dá o rendimento para nós. Pessoal, vamos ao terceiro exemplo de como o rendimento pode aparecer na nossa prova. Lembrando que no exemplo 1, a questão ela dava o rendimento, ela dava o reagente e pedia o produto. Então nós usávamos o rendimento só no final, porque o produto representa o final. No segundo exemplo, a questão deu rendimento, deu o produto e pediu o reagente. Então nós usamos o rendimento logo no início, porque reagente representa o início do processo. Agora, sabe qual é a terceira maneira que a prova ela pode cobrar rendimento para você? Tá aqui, ó, exemplo 3. Vamos ler juntos? O exemplo 3 diz assim, ó, utilizando 25 gramas de C3H8O3, repara que eu já grifei, sabe por quê? Porque esse é um dado fornecido, tá? Eu já grifei. Foram obtidos 53 gramas de, olha lá, C3H5N3O9. Eu também grifei, porque foi outro dado fornecido. Peraí, tem algo estranho, né? Ele está me fornecendo dois dados nessa questão. E cadê o pedido? Vamos ver. Olha o que ele vai dizer bem aqui, ó. O rendimento é... Ei, pessoal, o pedido dessa questão é justamente o valor do rendimento. Então, olha aí como é a terceira maneira do rendimento ser cobrado em prova. É quando ele fornece dados do reagente, dados do produto e me pede o rendimento da reação. E aí, André, como é que eu devo me comportar? Você vai montar a regra de 3 de maneira normal. E já já eu vou mostrar um detalhe para você. Vamos montar de maneira normal? Vamos junto. Olha aí, gente. A primeira substância que nós grifamos foi o C3H8O3, porque foi dele que ele me deu 25 gramas, tá? Então, olha lá, C3H8O3, tá? Então,
essa substância eu já vou usar no meu cálculo, já está grifadinha aqui. A outra substância que eu vou usar é essa aqui, ó, 53 gramas de quem? C3H5N3O9, tá bem aqui a substância. Bora montar a primeira linha da regra de 3? Vamos juntos. Olha aqui, gente, quanto tem aqui na frente? 1. Então esse 1 vai descer bem aqui, ó, 1 mol, né, do glicerol, que é o C3H8O3, tá legal? Vai estar para, quanto é que tem bem aqui na frente dessa substância bem grande, chamada de trinitrato de glicerila? Olha lá, gente, também tem 1 mol, tá? Então pronto, gente, ó, essa é a nossa primeira linha da regra de 3, montadinha. Como é que eu vou montar a segunda linha? É com os dados que ele me deu. Olha aí, embaixo do C3, aqui embaixo de 1 mol de C3H8O3, eu vou colocar 25 gramas. Lá veio 25, olha aqui, gente, aqui embaixo, ó, 25 gramas, tá legal? Aqui embaixo de 1 mol dessa substância bem grande, eu vou colocar 53 gramas. Olha lá, então, 53 gramas. Pronto, gente. Essa é a minha segunda linha da regra de 3. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajustar logo essa minha regra de 3. Gramas tem que ficar embaixo de gramas, né? Então eu vou tirar esse mol daqui e no lugar desse mol eu vou colocar a massa molar do glicerol, que é o C3H8O3, que ele me deu bem aqui, ó. Quanto é que vale a massa molar dele já calculada? 92 gramas por mol. Então, no lugar desse molzinho bem aqui, eu vou usar, sabe quanto? 92 gramas. Pronto. Olha lá, gramas embaixo de gramas, bem legal a nossa primeira coluna. Vamos lá para a segunda coluna agora. Gramas pode ficar embaixo de mol? Também não pode. Então eu vou tirar esse 1 mol daqui e vou colocar o valor da massa molar dessa substância bem grande, que ele também me forneceu. Olha aqui, gente, vale quanto? 227 gramas por mol. Então aqui eu vou colocar, adivinha quanto? 227 gramas. Pronto! Nossa regra de 3 está montada e ajustada. Só que, pessoal, olha bem aí para essa regra de 3. A pergunta é, cadê o X? Não tem X para a gente encontrar, concorda comigo? É aqui que está o detalhe, gente. Lembra que no início dessa aula 3, eu disse para vocês que rendimento fala do final do processo? Então, olha o que eu vou fazer, tá? Eu vou chegar aqui no final do processo, naquele valor que foi obtido, que a questão me disse que foi obtido, olha, final do processo, e eu não vou usar esse 53 aqui não, tá? Eu vou tirar esse 53 daqui, tá legal? E sabe o que eu vou colocar no lugar desse 53? Eu vou colocar X gramas. Quando eu faço isso, eu acabo tirando o valor que a questão encontrou, que o problema acabou encontrando para o rendimento dele, que é diferente de 100%, e quando eu coloco o meu X, eu vou descobrir o valor encontrado se o rendimento do processo fosse 100%, que aí isso é um caminho para eu conseguir chegar no rendimento real da reação. Vamos encontrar o valor então desse X? Vamos lá, gente. Eu vou multiplicar esses valores. Olha bem aí, olha bem como está a nossa regra de 3, tá? Eu vou multiplicar esses valores de maneira cruzada, tá legal? Então, quem aponta para o X, vou colocar bem aqui, ó. Quem aponta para o X vai passar dividindo. Quem vai passar dividindo aqui, quem vai passar dividindo, olha, é um 92, tá legal? 92. Pessoal, quem é que vai ficar lá em cima da nossa regra de 3? É o 25, olha aqui, 25, vezes quanto, ó? 227. Gente, resolvendo esse cálculo, eu vou encontrar um valor aproximadamente igual a 61,7 gramas. Sabe o que é interessante? Esse seria o valor de fato produzido se o rendimento fosse 100%. Então sabe o que eu vou fazer?
Eu vou pegar esse valor bem aqui e vou trazer ele para cá, gente. Olha o que eu vou fazer com ele, tá? Vou trazer esse valor para cá, pessoal. Esse valor, ele vale quanto? 61,7 gramas. Esse valor seria o valor encontrado, tá? Se o rendimento da reação, ele fosse um rendimento igual a 100%. Mas eu não sei quanto é que é o rendimento. É isso que eu quero descobrir, ó. É justamente a pergunta que foi feita. Quanto é o rendimento desse processo reacional? Quanto é o rendimento? E para descobrir esse rendimento, eu vou usar justamente aquilo que a questão diz que foi obtido. Quanto? 53. Então repara que eu risquei o 53 daqui, não usei ele logo no início, mas agora é a hora de usar esse 53. Porque ele é quem vai me dar o rendimento real do processo. Então, bem aqui, gente, olha, eu vou colocar justamente o valor igual a 53 gramas. E eu vou resolver essa regrinha de 3 bem aqui, ó, para poder eu descobrir o valor de X, que vai ser o valor do rendimento real desse processo. Vamos lá? Quem aponta para o X vai passar dividindo. Quem passa dividindo aqui é o 61,7. Em cima vai ficar 53 vezes 100. Pessoal, quando eu realizar esse cálculo, eu vou encontrar um valor aproximadamente igual a 86%, que é o rendimento real da minha reação química. Então, gente, não esquece. Quando a situação for a que ele vai pedir o rendimento, você monta a regra de 3 normal, chega no valor do produto obtido e tira ele de lá, colocando X. Descobre o valor desse X, que é o valor que vai estar para 100%. Pega aquele valor que você eliminou, que você riscou, que foi o valor obtido, e descobre o valor real do processo reacional. Então, nós fizemos aí as 3 situações de rendimento para a prova. Primeira situação é quando ele fornece o rendimento, dá algo do reagente e pede o produto, ou seja, ele pede algo final, então a gente só usa o rendimento no final. Segunda situação é quando ele dá o rendimento, ele dá o produto e pede o reagente, pede algo do início, então eu uso o rendimento logo no início. E a terceira situação foi essa agora, tá? É quando ele pede o rendimento e você já sabe o que tem que fazer. Só que, gente, não sai daí, que eu vou deixar uma dica para vocês agora de como resolver as 3 situações de rendimento com um único método, de uma única maneira. Não sai daí! Pessoal, como eu disse para vocês, olha essa dica. Como resolver qualquer situação de rendimento da mesma maneira. Fica atento, gente. Eu preparei aqui no nosso quadro, tá? O exemplo de número 1, depois você volta, dá uma lida lá no enunciado, tá ok? Exemplo 2 e o exemplo 3. Eu vou resolver todos eles com uma única regra de 3, de uma única maneira, sempre fazendo a mesma coisa com o rendimento. Vamos começar no exemplo 1? Eu não sei se você lembra, mas o exemplo 1 ele dizia mais ou menos assim, ó. 5 mols de sacarose produz quantos mols de álcool etílico? Aí nós montamos a primeira linha com as quantidades em mol, tá legal? Foi isso que a gente fez aí. Aí olha lá, a gente fez assim no exemplo 1, a gente fez esse cálculo aqui do X, que deu 20, depois nós falamos 20 está para 100, né? 80% que era o rendimento está para X, encontramos 16. Só que, gente, dá para chegar nesse 16 usando somente a primeira regra de 3 que a gente montou. Como? Sempre você vai fazer isso. Pensa comigo. Rendimento fala do final do processo. Então você sempre pega o rendimento e joga ele bem aqui, gente, olha. Na primeira linha da regra de 3 e na segunda coluna da regra de 3. Bem aqui em cima, olha. Multiplicando. Então eu vou pegar o rendimento que ele deu nesse primeiro exemplo, que foi de 80%, eu vou jogar ele bem aqui em cima, só que tem um detalhe.
Você só pode jogar o rendimento aí se você tirar ele da porcentagem. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, o rendimento foi 80%. Tirando 80% da porcentagem, fica 0,8. Então é esse valor que eu vou jogar aqui em cima, olha. Então eu jogo sempre aqui em cima o rendimento, só que fora da porcentagem. Olha aí, gente. Pronto. Armei legal. Quando eu resolver esse cálculo, olha o que vai acontecer. Quem aponta para o x, passa dividindo. Em cima fica 5 vezes 4 vezes 0,8. Fazendo todo esse cálculo, eu já encontro direto a resposta da minha questão. Ou seja, no meu primeiro exemplo, 16 mols. Isso também dá para fazer no segundo exemplo, olha. Que foi um exemplo onde ele deu rendimento, deu produto e pediu reagente. Lembra que a gente fez o rendimento logo no início do processo? Calma, vamos fazer junto, olha lá. A primeira linha eu já montei com as quantidades em mols, já tirado a massa molar. A mesma massa molar que a gente usou na questão. Você pode voltar lá e ver, tá ok? A segunda linha ficou assim, ó. Foi produzido de acetato 440. Ele queria saber quanto ele teve que usar de álcool, X. Quando nós fizemos esse exemplo 2, a gente não usou o 440 logo na primeira regra de 3. A gente pegou ele separado, disse que ele estava para 70%, 100% estava para quanto? X, a gente encontrou o valor, foi esse valor que a gente jogou aqui. Mas dá para você jogar direto tudo que foi fornecido na questão nessa regra de 3, pegar o rendimento que ele deu, que foi 70%, e jogar ele também aqui, ó, no mesmo lugar de sempre para o rendimento. Primeira linha, segunda coluna, multiplicando. Só que se ele me deu 70%, eu jogo aqui quanto? Olha lá, gente, 0,7. Pronto. Sabe o que é interessante? Quando você resolver essa regra de 3, quem aponta para o x, tá? Vai passar dividindo, ou seja, quem vai passar dividindo? 88 vezes 0,7, ou seja, esse 0,7 ele não pode ficar aqui não, ele vai ter que passar dividindo aqui, ó, ou seja, multiplicando também, tá? Ó, 0,7, até coloquei ele aí no lugar inadequado, mas estou ajeitando agora para vocês. Então quem é que vai passar dividindo? 88 vezes 0,7, olha aqui ele passando dividindo. Em cima ficou quem? 46 vezes 440, ó, 46 vezes 440. Resolvendo esse cálculo, nós vamos encontrar justamente o valor encontrado quando a gente resolveu da primeira vez esse exemplo 2. Qual foi o valor? 328,5 gramas. Então não esquece, rendimento, a gente sempre coloca ele aonde? Na primeira linha, segunda coluna, fora da porcentagem. Primeira linha, segunda coluna, fora da porcentagem. Lembra do último exemplo, que foi aquele exemplo que ele pediu a porcentagem? Como é que eu faço? Da mesma maneira. Vamos fazer junto? Olha lá. A primeira linha aqui da regra de 3 ficou com as massas molares. Depois que a gente tirou, calculou, né? Ele já tinha dado o valor, a gente usou. Aqui embaixo ficou os dois dados que ele tinha dado pra gente. Lembra que nesse exemplo 3, quando a gente montou, não tinha X? Pois é, continua não tendo X. Só que o X aqui é o rendimento. Então eu vou pegar o rendimento e vou jogar lá em cima. Bem aqui, gente, olha. Eu vou chamar esse rendimento não de X, mas de R. Ó, aqui em cima eu vou jogar o R, que é justamente o que eu quero. Rendimento. Multiplicando esses valores cruzados, todo mundo que multiplica o R, 227 e 25, já vai passar dividindo, ó, 227 e 25. Em cima fica quem? 92 vezes 53, ó, 92 vezes 53. Aí eu vou achar o R. Resolvendo esse cálculo, aqui tem uma observação. Você encontraria esse valor, 0,86. Por que eu encontro esse valor, André? Porque sempre quando você joga o rendimento direto na primeira regra de 3 da questão, você joga ele fora da porcentagem. Então, quando você for encontrar ele, você encontra também fora da porcentagem. E aqui, nesse caso, você é obrigado a voltar para a porcentagem. Ó. É só andar 2 casinhas para a direita. Ou seja, bateu com a mesma resposta quando a gente resolveu junto o exemplo de número 3.
Então não esquece, as 3 situações de rendimento podem ser resolvidas de uma única maneira, montando a regra de 3, com tudo que foi fornecido na questão e colocando sempre aonde? Primeira linha, segunda coluna, multiplicando o rendimento, mas sempre fora da porcentagem. Pessoal, essa foi a nossa aula de rendimento. Espero muito ter ajudado vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau.